Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí da série Craft Beer Pie. Nós estamos inaugurando hoje uma nova playlist chamada Dicas Gerais. Por que eu estou inaugurando essa playlist? Porque surgiu uma dúvida e publicaram essa dúvida nos comentários de um vídeo que eu fiz. Então, para tentar sanar essa dúvida, eu decidi fazer esse videozinho aí, ter umas explicações rápidas no sistema funcionando e vamos ver o que a gente pode fazer, né? A dúvida é basicamente, ela seria o seguinte, ela perguntava o que é melhor a gente usar, uma contatora ou um relé de estado sólido, né? Então, pessoal, quem postou a dúvida foi Felipe Patel, e a pergunta que ele fez foi a seguinte: não seria melhor substituir o relé de estado sólido por um contator? Pois com o relé sempre vai ficar com uma fase energizada. Pessoal, eu nunca tinha reparado muito, mas eu comecei, depois dessa dúvida, eu comecei a raciocinar, né? E eu comecei a verificar que todos os sistemas que eu vi funcionando, eles funcionam com uma fase energizada e a outra fase sendo seccionada aí por um relé ou por um relé de estado sólido, né? Então, eu particularmente não vejo problema com isso. É lógico que nós temos que tomar um cuidado a mais, porque nós vamos ter sempre uma fase energizada na nossa panela, por exemplo, né? Então, devemos fazer aí um bom aterramento, temos que tomar um cuidado a mais, tá? Aqui é o seguinte, pessoal, desse lado aqui nós temos um relé de estado sólido, né? E aqui nós temos a contatora. O que vem a ser a contatora? Contatores são dispositivos eletromecânicos que permitem o acionamento de cargas. Então vamos lá. O contator, a gente pode fazer um paralelo bem fácil aí com o relé. Ele funciona mais ou menos como funciona o relé. Nós temos uma bobina, eu energizo essa bobina e essa bobina vai fechar um contato que vai energizar, seja lá o que for, um motor, uma resistência, seja lá o que eu for ligar, tá? Já o relé de estado sólido é um dispositivo semicondutor. O que é isso, semicondutor? É um dispositivo eletrônico onde basicamente, pessoal, eu não sou conhecedor profundo do assunto. Basicamente, nós temos um triac, que é um componente eletrônico, que quando eu energizo esse triac com uma carga baixinha, ele permite que uma carga alta passe para energizar o equipamento. Então, isso ele faz com que o relé de estado sólido ele acione a carga muito mais rapidamente. E também a durabilidade dele é muito maior. E quanto o medo que o Felipe postou para nós é que seria uma das fases ficaria sempre ligada, né? Eu fiz uma pesquisa rápida no Mercado Livre e achei esse relé de estado sólido da Novos. Ele aguenta aí 40 amperes, ou seja, uma resistência de 5.000 watts aí, de repente uma de 7.000 ele aguenta tranquilo, tá? E aí eu ligaria uma fase e outra fase e ele seccionaria as duas fases ao mesmo tempo. Então, quando o meu microcontrolador energizar aqui, eu mandar o sinal aqui, ele vai energizar as duas fases simultaneamente. Então, eu não teria uma fase ligada sempre direto na minha panela. Então, isso daí realmente é um sistema que ele é melhor, né? Tá? Só que eu nunca testei esse sistema, eu nunca testei esse equipamento, eu não sei exatamente como é que ele funciona. O que eu testei é o simplesinho que só tem uma entrada e uma saída de carga alta. A outra entrada é onde você liga o microcontrolador. Então, pessoal, apenas para ilustrar, eu particularmente acho bem melhor utilizar o relé de estado sólido do que a contatora, tá? Por quê? Eu vou citar um exemplo aqui, que é para ver se a gente entende o porquê que o relé de estado sólido é melhor. No meu sistema aqui, que eu uso ele há mais de um ano, mais ou menos, eu tenho aqui a panela de braçagem, que eu fiz o setup dela. Na panela de braçagem, eu liguei uma resistência e também liguei nessa mesma panela uma bomba para recircular o mosto, tá? Então, para mim acionar a resistência, basta clicar aqui ou clicar aqui, e para acionar a bomba, basta clicar aqui, tá? Quando eu aciono, ela fica verde, quando eu desligo, ela fica nessa cor aí cinza. Então, o que acontece aqui, pessoal? Notem que tanto a bomba, olha aqui a bomba, quanto a resistência, ela está aqui, ó, 100%, né? E eu liguei hoje meu sistema em 100% e ele consumiu 20,5 amperes, né? Eu liguei numa das pernas da minha resistência lá, estava consumindo 20,5 amperes. Depois, pessoal, o que eu fiz? Eu fui lá
programei o sisteminha muito rapidamente, eu vou explicar como é que faz. E coloquei a mesma resistência na mesma panela em 51% e liguei ela. Olha que a minha corrente ela já baixou aqui para 10,6 amperes. Ou seja, o relé de estado sólido ele está atuando na resistência de forma com que eu não precise ligar ela com 100% de carga. Isso vem a calhar pelo seguinte, pessoal. Acontece bastante do pessoal reclamar que coloca uma resistência aí e na hora que você mete 100% de carga nela, começa a caramelizar os amidos ali, os açúcares do monstro na resistência. Isso não é bom, né? Então, por exemplo, se você setar a sua resistência com uma potência menor, você consegue não ter esse problema aí de caramelizar a resistência. Tá? Estou dando apenas um exemplo. Então, pessoal, para a gente fazer esse sisteminha com o relé de estado sólido funcionar, é bem simples, né? Eu vou clicar primeiramente em System, depois em Hardware Settings, né? Feito isso, pessoal, é bem simples, tá? Feito isso, ele vai abrir uma janela que tem os equipamentos que eu já inseri no meu sistema ou os equipamentos que eu posso inserir. Se eu não tiver a resistência ainda no sistema, eu vou lá, clico em adicionar e coloco lá a resistência, né? Só que o que é muito importante? Como no meu sistema já existia resistência, eu cliquei aqui, que é para editar essa resistência. Então tá aqui, o nome permaneceu resistência. O tipo da GPIO, lembra que eu expliquei numa outra aula que GPIO é uma porta de entrada e saída de propósito geral, ou seja, eu posso programar ela de acordo com o que eu quiser? Então eu seleciono que ela é uma GPIO do tipo PWM, e depois eu coloco a frequência de 60 Hz, que é a frequência utilizada no Brasil. Se eu meter um frequencímetro na minha tomada ali, vai dar ali 60 Hz. E eu seleciono em qual GPIO que está essa resistência. No meu caso, ela está na GPIO 10, né? Existe um relé de estado sólido na GPIO 10 que aciona a minha resistência. Feito isso, pessoal, é só clicar em salvar ou clicar em update, né? Se você estiver criando a panela e a resistência ali na hora, clique em salvar. No meu caso, como eu estou apenas editando, só clicar em update. Então, pessoal, novamente, eu voltei lá para o sistema de Brewing, né? Apareceu a minha panelinha aqui. Nela já está instalado o sensor de temperatura, né? Temperatura-alvo está lá em 30 graus. A minha resistência está setada para 100%. Está vendo aqui, pessoal? 100%, né? Então, o que eu fiz agora? Eu vou clicar, pessoal, ou aqui nesse íconezinho em cima da panela, ou tá vendo aqui a resistência, eu clico aqui, ó. Qualquer um dos dois que eu clicar, o que vai acontecer? Ele vai abrir essa janela aqui, ó, com o nome aqui, ó, resistência. Eu vou clicar em Power, que é para mim poder setar a potência que eu quero, a potência de saída que eu quero. Então, por exemplo, eu venho aqui, ó, seguro essa bolinha aqui, arrasto ela para onde eu quiser, ou simplesmente clico onde eu quiser. Eu posso clicar aqui 50%, 25%, 0%, 5%. Aí eu clico em Update. Feito isso, pessoal, a minha resistência já vai começar a funcionar na potência que eu setei. No meu painel, pessoal, eu coloquei uma lâmpada piloto para quê? As verdes, elas acendem quando eu estiver acionando a bomba, uma geladeira, por exemplo, né? E as três vermelhas, só que eu só tenho a foto de uma vermelha aí, as vermelhas, elas acendem quando eu estiver energizando a resistência. Então, quando minha resistência estava em 100%, a lâmpada fica acesa o tempo todo. Isso aqui é uma lâmpada piloto que eu coloquei em LED, tá? E quando eu coloco numa potência menor, por exemplo, para a gente perceber bem, basta colocar ali 10%, por exemplo, né? Ela começa a dar umas piscadinhas muito rápido. O que é isso? É o microcontrolador agindo no relé de estado sólido, que por sua vez está agindo na minha resistência, que é para com uma resistência de 5.000 watts, por exemplo, que é o caso da minha, eu estar operando com ela aí a 500 watts, por exemplo. Pessoal, isso é muito bom pelo seguinte, imagina que você tenha um sistema dentro do seu quadro elétrico aí, vai com 3 relés de estado sólido. Se você tiver 3 resistências de 5.000 watts, por exemplo, a estrutura energética da sua casa aí, ou da sua empresa vai ter que ser parruda, porque imagina se cada resistência puxa em torno aí de 20 amperes, e você ligar as 3 ao mesmo tempo, ela vai estar consumindo 60 amperes, fora a bomba e fora a geladeira, se você estiver utilizando. Então, para mim, esse sistema vem a calhar por quê? Eu opero com a minha resistência de braçagem a 100% e no automático. Eu clico lá no veículo, ele vai manter aquela temperatura que eu quero, né?
E eu tenho uma outra panela que eu utilizo somente para esquentar água, que eu posso setar ela, por exemplo, para 5%, né, 10%, ou seja, a minha resistência da panela de braçagem ela opera aí, por exemplo, a 100%, né, 20 amperes, como estava mostrando o alicate amperino. E a minha outra resistência está operando a 10%, ou seja, eu vou estar operando aí 22, 23 amperes, o que não vai sacrificar muito a minha rede e não vai gerar risco, porque se eu começar a utilizar duas resistências operando a 100%, eu vou ter que colocar uma instalação bem parruda aí, tá, pessoal? Então, pessoal, eu coloquei no último slide aqui, eu estou pedindo dicas e sugestões. Se alguém tiver um conhecimento mais aprofundado do que o que eu tenho, que não é muito difícil, então cite aí para a gente alguma sugestão, alguma dica para a gente poder cada vez compartilhar mais aí a experiência e sempre estar aprimorando nosso processo cervejeiro, que é o que mais importa aí no final das contas, né? Até mais, pessoal. Até o próximo vídeo. Mais uma vez, se tiverem alguma dúvida, alguma sugestão de um novo vídeo, basta postar aí que no que eu puder fazer, eu vou lá e faço. Ok, pessoal? Muito obrigado.